É porque o Juventude conseguiu, na bola em profundidade, que é a forma mais fácil de atacar o Vasco. Esse trabalho do Fernando Diniz, ele é muito precário nesse sentido, de conseguir formar, de fato, uma primeira linha que sofra, primeira linha de defesa, que sofra menos risco. E aí o Juventude fez o terceiro, tá? Fez o terceiro gol. 3-1, a tragédia que foi anunciada quando o Vasco toma o segundo, ela é muito bem também explicada pelo Diniz. Pelo menos hoje, mais uma vez, ele não fugiu do que foi a partida. O que aconteceu hoje, Diniz? O Vasco entregou o jogo. O Vasco entregou 2 bolas em que o Juventude de fato, não estava jogando bem. Na primeira bola em que o Juventude desceu depois do gol do Vasco, o Cuesta falha, gol do Juventude. Depois, o Léo Jardim se desespera, e que eu acho que isso também é um reflexo do treinador, gol do Juventude. E aí? E aí, mais uma vez, vou falar aqui, é coletivo e é individual. Contra o Botafogo, eu acho que o coletivo inteiro foi vergonhoso. Foi um jogo terrível, feio mesmo, feio. Foi o adjetivo que eu mais utilizei. Contra o São Paulo, eu concordo com ele, o Vasco jogou o suficiente para pelo menos começar vencendo. 60 minutos, jogou 60 minutos de forma que a gente tinha visto o Vasco jogar. Perdeu, ok, acontece. Hoje não. Hoje não é igual. Hoje o Vasco só continuou a regressão que estava acontecendo desde a partida contra o São Paulo. Principalmente depois da partida contra o Botafogo. Esse time tomou de 3-0 de um rival no estádio Newton Santos, foi humilhado, massacrado e conseguiu hoje perder para um time que está no Z4 do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Desde domingo. É isso mesmo, Diniz. Assim como o Vasco conseguiu empilhar 4 vitórias seguidas em 10, 15 dias, 20 dias, o Vasco agora empilhou 3 derrotas seguidas. E como você mesmo disse, merece crítica. Merece muita crítica. Muita. Porque não dá para entender a forma como o próprio Fernando Diniz reage quando o Vasco está perdendo. Ele não encontrou um plano ainda, de fato, que ele possa olhar de forma equilibrada e ter paciência para colocar em prática para que o Vasco, pelo menos, empate as partidas. Sabe por quê, gente? Eu comentei aqui que o Vasco tomou 8 gols nos últimos 3 jogos, mas sabe qual é o pior dessa história toda? Que era um setor positivo? O Vasco não só tomou 8 gols nos últimos 3 jogos. O Vasco está acabando com o seu saldo porque só fez 1 gol nos últimos 3 jogos. 270 minutos, sem contar os acréscimos. Se for contar os acréscimos, arredonda aí para quase 300 minutos e apenas 1 gol. Até o setor ofensivo piorou. É por causa do Verratti? Não. É por causa do Ryan? Não. É por causa do Andrés Gomes? Não. É um todo. É o coletivo. Hoje tem umas narrativas bobas aí, que elas foram jogadas por terra. Tá aí, ó. O time tomou uma virada no primeiro tempo com o Verratti no banco. Se o Verratti estivesse em campo, meu Deus, porque a culpa é do Verratti. E não é. O Tietchan tava no banco. Cadê as narrativas? Porque o Hugo Moura tem que jogar. Porque o Hugo Moura é a fortaleza do Vasco. 2-1 no primeiro tempo. Com o Verratti no banco e o Hugo Moura jogando. Complicado, né? Complicado. Isso só mostra que é um trabalho coletivo. E o coletivo do Vasco regrediu. Essa que é a verdade. Deixe seu like, se inscreva, ative as notificações aqui no canal do Pedrosa. Vou ler agora os superchats, mas antes aquele recado de sempre. Na Golcase você tem os melhores produtos, cupom Pedrosa, é só você colocar lá para você poder aproveitar as promoções lá do site. Tem semana de Black Friday, mês de Black Friday lá na Golcase, e você tem vários produtos, não só do Vasco, mas de todas as formas, de todas as coisas que você pode usar no seu dia a dia. E a KTO é a grande patrocinadora aqui do canal do Pedrosa. Vou fazer uma fezinha, só cola lá para maiores de 18 anos, para jogar sempre com muita responsabilidade. Vamos aos superchats. Caralho, mané.
tem uma semana de paz. Segunda-feira, Geral Casé TV, Zou Pedrosa, SBT Sport Rio, aí Zou Pedrosa. Meu irmão, eu já tô até esperando lá. Vou entrar com o Nenê. Puta que pariu, meu irmão. Caralho, time. Puta que pariu. Toma louco também, porra. Ai, ai. Fala, meu mano, boa noite. Você acha que o Diniz perdeu o vestiário ou o time tá querendo se livrar dele? Parabéns pelo trabalho, careca. Sou o teu fã. Tudo bem, Gustavo? Obrigado pelo carinho. Não, cara, não acho que essa seja a questão. Logicamente, ele tem uma relação muito estreita com os jogadores e que em muitos momentos essa relação ela pode ter altos e baixos, porque o jeito dele é muito incisivo mesmo, mas é o mesmo jeito, por exemplo, que fez o Ryan jogar a bola que ele jogou, que fez o Coutinho ser o jogador que ele está sendo, que fez o time inteiro, como eu disse aqui, sair do Z4 e brigar por uma vaga na Libertadores. Então, é o que eu sempre falo, gente. Eu não posso ser oportunista de, na derrota, questionar uma coisa que na vitória eu comemoro, que é o jeito dele ser. Então, nesse sentido, cara, eu não acredito, não. Eu acredito que o plano de jogo e o aspecto mental dessa equipe caiu coletivamente, como um todo. Como um todo. Gente, eu vou repetir aqui. Hoje quem falhou foi o Léo Jardim, que é encarado como um dos melhores goleiros do Brasil, e o Carlos Cuesta, que acabou de ser convocado para a seleção colombiana. Então assim, perdeu o vestiário? Acho que não. Acho que esse não é o ponto. Perdeu a confiança. Que essa equipe perdeu a confiança é o que me parece nítido. Tá? Tamo junto. Luan Anderson Bruno. Pô, careca, amo o seu trabalho, assisto todas as lives, mas hoje minha única vontade é de xingar esses caras e vou lhe poupar disso. Abraços. Não, Luan Anderson, o torcedor, cara, o torcedor hoje ele tá no direito de ficar puto mesmo. Porque assim, veja bem, cara, em qualquer ocasião, com qualquer treinador, seja lá qual time foi o do Vasco, 25, 24, 23, a obrigação do Vasco é ganhar do Juventude em São Januário. Com todo o respeito ao Juventude. Que inclusive nos últimos anos fez alguns campeonatos melhores do que o Vasco. Tá? Mas hoje, a situação de tabela, qualquer time, seja lá qualquer... Carille, Ramon Dias, Rafael Paiva, Diniz, qualquer um que passou pelo Vasco, a obrigação é vencer em São Januário o Juventude, que está no Z4, e se você estava pensando em alguma vaga na Libertadores direto pelo Brasileirão, você tinha que vencer. Então o torcedor, ele está coberto de razão. Coberto. E digo mais, repito, assim como eu até comentei no programa, eu tô preocupado, cara, porque o momento do ápice do Vasco veio muito cedo. Tava muito cedo, faltava 1 mês e meio ainda para a Copa do Brasil. Assim como eu tava com medo desse ápice lá atrás, repito aqui, tem 1 mês pela frente, até a semifinal da Copa do Brasil. 1 mês é uma eternidade no futebol. 1 mês, o melhor time vira o pior. E o pior vira o melhor. 1 mês, o time é quase campeão e ele perde a liderança. Ele tá quase rebaixado e aí o outro time que estava quase se livrando volta pro rebaixamento. O Internacional agora tá brigando pelo rebaixamento. Alguém imaginava que o Inter ia brigar pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2025? Eu não imaginava. O Santos tá aí na zona. O Santos tem grandes chances de cair. E tudo bem, o Santos perigou ali o campeonato inteiro. Mas chegou o momento do campeonato que a gente olhava para a tabela e falava, opa, acho que está definido. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. E agora até o Juventude está na briga de novo. Até o Juventude está na briga de novo. Para não cair. Então, cara, 1 mês é muito tempo. 1 mês no futebol é algo, assim, que você tem muito tempo para trabalhar, para corrigir. A minha esperança é que essa queda de rendimento, essa regressão que aconteceu no trabalho, ela também aconteceu agora. Então tem que ligar o sinal de alerta. Eu não vejo, se for olhar o copo um pouco cheio, digamos assim, não vou nem falar meio cheio, mas um pouquinho cheio, é que essas derrotas elas vêm num momento importante. Para tomar vergonha na cara, para tomar esporro, para ser criticado, para dar um choque de realidade. Isso passa pelo departamento de futebol inteiro, tá? Porque assim como a gente elogiou, também é um momento de, acorda.
Acorda. Porque a Copa do Brasil não é só voltar a ganhar um título nacional depois de tanto tempo. Coisa que não acontece desde 2011. A Copa do Brasil, caso o Vasco vença a Copa do Brasil, ela é essencial para a reconstrução do Vasco como clube. Na parte da imagem, na parte anímica, no que os torcedores precisam e financeiramente também. Porque o título da Copa do Brasil, ele significa grana imediata nos cofres do clube, ele significa uma volta para a Libertadores e ele significa um pontapé numa mudança de panorama desse clube, que foi sucateado nos últimos anos. O departamento de futebol tem que colocar isso na cabeça dos atletas. A responsabilidade que eles estão carregando é muito maior do que só uma Copa do Brasil e segue a vida. É bem diferente do cenário, por exemplo, de 2024. Em que foi o primeiro ano do Pedrinho, aí tem trancos e barrancos, o time não era tão bom, não era. O time não era qualificado como é o desse ano. A responsabilidade era outra. O Vasco era o azarão daquela Copa do Brasil. Por mais que eu acho que dava para ter ido melhor naquele segundo jogo contra o Atlético Mineiro, o Vasco era o azarão. A responsabilidade era outra. Hoje não. Hoje não. Hoje o Vasco tem uma responsabilidade. Primeiro, vai estar enfrentando um rival direto, que é o Fluminense, na semifinal. Vai jogar 2 jogos no Maracanã. Pode ter certeza que, independentemente da fase do Vasco, a torcida vai, porque o torcedor do Vasco acredita, é lunático pelo Vasco, e vai apoiar. E você tem o futuro do Vasco da Gama à frente dessa situação toda. Então, enquanto esse senso de urgência não for ligado novamente, cara, esse time só funciona no 100%. Se for 90%, não funciona. Pode ter certeza. Pedrosa, com esse resultado, briga para não cair? Eu não acredito nisso. De jeito nenhum. 42 pontos. Ó. Aqui, ó. O Vasco é o 10º colocado, amigo. 10º colocado. Tá? Pode perder posições. Pode chegar aqui 13º, 14º. Mas o Vasco tem 42 pontos. Meu irmão, se o Vasco conseguir a proeza de cair com 6, 8 pontos de distância para o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, aí, meu camarada, porra, aí pode fechar as portas. Pode fechar as portas. Entendeu? Então, não vejo o motivo para esse desespero, tá? A mesma diferença do Vasco aqui na 10ª colocação é a mesma para o Fluminense aqui na 7ª e a mesma para o Vitória, que é o primeiro longe da zona do rebaixamento, no caso, fora da zona do rebaixamento. Então, não tenho essa preocupação, não tenho, o Vasco não tem time para isso. Mas é vergonhoso, assim. É vergonhoso você chegar nesse momento e depois da grande arrancada que teve, pensar nisso novamente. Entendeu? Só um minuto. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Eterno Vasco Oficial, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que perdeu para o Juventude em casa, um péssimo resultado para o Vasco, mas há relatos aí que o vestiário do Vasco foi quente, houve cobrança total do Diniz em cima dos jogadores pela má atuação do time em campo. Deixa a sua opinião, seu comentário sobre o trabalho do Fernando Diniz. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!